Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas boas obras. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das boas obras, mas por causa de blasfêmia, porque, sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: vós sois deuses. Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusar de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus? Eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo. Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não quereis acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, a missa está sendo transmitida todo dia aqui. Você que está aqui na nossa paróquia Santa Terezinha, paróquia mais bonita do Brasil, para mim é. Chegando a Semana Santa, semana mais importante do ano. A gente é muito tocado pelo Natal, e com razão, mas o mais importante é a Semana Santa. O tempo do Natal na igreja dura um mês. Esse tempo agora dura 3 meses. Começou com a quaresma, está terminando a quaresma. 40 dias de oração, penitência, jejum. Começa agora a Semana Santa, domingo que vem. Semana todinha aqui vai ter missa, como sempre, todo dia, e confissão antes e depois da missa. Quinta-feira, e o Tríduo Pascal, quinta-feira santa, de manhã na catedral, todos os padres vão estar lá com o bispo, vão renovar as promessas que fizeram. Eu fui ordenado há 22 anos, eu vou renovar a promessa. Aí, quinta noite aqui, lava pés, nosso Senhor foi traído ali, né, praticamente. Na sexta, vamos ter a Via Sacra, pelas ruas do bairro, 6 horas da manhã. À noite aqui, 19 horas, celebração da Paixão. Depois vai passar o filme da Paixão, quem quiser assistir, quem não assistiu. Sábado, 19, a Vigília Pascal, com todas as leituras. É uma missa longa, mas é importante essa missa. Domingo é a ressurreição, missa de manhã no castelo, missa à noite aqui. Então, uma semana muito intensa. Aproveitar para confessar, se preparar bem, tá? O Evangelho esses dias, vocês estão vendo que Jesus está brigando. Nosso Senhor brigava, ele discutia com os fariseus, né, que eram as autoridades religiosas da época. E discutiam primeiro por um fato. O central da discussão é que ele é Deus. E os fariseus não queriam aceitar. Simples. Foi isso que condenou ele à morte, né?
Ele diz que eu sou Deus. O Evangelho de João todinho diz, eu sou. Saiu um artigo meu hoje na Revista Bíblica Brasileira falando sobre isso. Ele dizendo, eu sou. Quando ele fala eu sou aqui no Evangelho de João, tem várias vezes. Ele está dizendo, eu sou Deus. Aquele Deus que tirou vocês do Egito. Êxodo 3,14. É o título do artigo aí que eu escrevi. Então ele está dizendo, eu sou aquele Deus, o Deus de vocês aí que vocês acreditam, sou eu. Certamente os judeus não acreditaram, e até hoje não acreditam. Se eu fosse judeu também eu não tinha acreditado não. Certamente não. Porque eles têm outra religião, né? Têm outra fé. Né? Paulo, por exemplo, Paulo perseguiu os cristãos antes da conversão. Né? Então, se é judeu mesmo, se era seguidor da lei do Antigo Testamento, não ia acreditar nunca em Jesus. E ele sabia disso. Ele sabia que ia morrer, né? Mas foi fiel até o final. Então, hoje é uma dessas discussões aqui, né? É João 10, 31, 42. Os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. Por quê? Porque eles matavam assim, né? Apedrejado. Apesar de eles estão dominados pelos romanos, e os romanos tinham proibido eles matarem ninguém, alguma pessoa, mas eles não obedeciam. Eles não obedeciam. Então Jesus foi crucificado porque era Roma quem dominava lá, e Roma não matava apedrejado, Roma matava crucificado. Se fosse apedrejado, você estava no pescoço com a pedra e não com a cruz. Ainda bem que foi uma cruz. Pegaram pedra para apedrejar Jesus. E ele não fica calado. Jesus não fica calado, ele discute. Então, quando a gente está com a verdade, ninguém tem que ficar calado, não. Mesmo que doa, mas para doer mesmo, é para falar, porque ele falou. Por ordem do Pai, ele está dizendo, por ordem de Deus, do Deus, mostrei-vos muitas obras boas. Pegaram em pedra para matar ele. Ele disse, por ordem de Deus, meu Pai, eu fiz muita obra boa. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Por qual é? Porque eu curei? Porque eu perdoei? Porque eu curei o paralítico, ressuscitei Lázaro, o cego? É por isso? Respondeu na hora. Aí os judeus, que também gostam de discutir, não queremos te apedrejar por causa de obra boa não, mas por causa de blasfêmia. Está aqui a acusação que eles fizeram contra o nosso Senhor é essa daqui mesmo. Qual é a blasfêmia que eles estão acusando nosso Senhor? De ser Deus. O que é que diz a lei do Antigo Testamento? Ninguém pode falar que é Deus. Se você falar que é Deus hoje, vão te internar, né? Se eu chegar aqui e disser, eu sou Deus, o bispo amanhã manda me prender, né? Eu estou despedido da paróquia se eu disser. Certamente, ele disse, mas a questão não é que ele disse, ele é Deus, essa é a questão. Esse é o problema para os judeus. Ele é Deus. E por isso que vai morrer. Porque na lei do Antigo Testamento, quem fala isso, morre. Eles consideram isso blasfêmia. Está no Levítico, está no Êxodo, está em Números. Jesus sabia que ia morrer. Né? Porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Mas ele não se faz Deus, ele é Deus. Certamente para quem acredita, né? Eu não acreditava, já contei minha história aqui. Né? Eu era agnóstico até 80. Até 21 anos eu não acreditava. Eu fui convertido. Entrei numa igreja e saí convertido. Eu não acreditava em nada da Igreja Católica. Então, eu sei o que é não acreditar e sei o que é acreditar. De 82 para cá, 27 de dezembro de 82, quando eu tive essa revelação, vamos dizer assim, né? Minha vida é só a igreja.
Mas não era não. Então eu entendo os judeus. Eu também não acreditava. E mais, se eu fosse judeu naquela época, eu tinha matado Nosso Senhor. Não tinha esperado 3 anos não, matava na primeira semana. Era. Do jeito que eu era, eu matava na primeira semana. Paulo também. Então, é essa acusação, que Jesus é Deus e eles não creem. Ok. Jesus continua dizendo, na lei de vocês não está escrito, vós sois Deus? Tá, tem um salmo que diz isso, vós sois Deus. Então, se um salmo, se a lei diz que vocês que são homens são Deus, quer dizer, que são filhos de Deus, eu não posso dizer não, eu que sou Deus mesmo, filho de Deus. Aqui Jesus faz uma argumentação exegética, rabínica. Os rabinos pensavam assim. Ele era judeu, ele pensava como judeu. Ninguém pode anular a Escritura. Se a Escritura diz que eu sou Deus, muito mais eu que sou Deus mesmo. Está dizendo isso para eles acreditarem. Mas não, eles não acreditaram. Quer dizer, esses aqui e outros. Porque a igreja vai nascer lá. Maria era judia, Jesus é judeu. A igreja nasce do judaísmo. Os 12 apóstolos, tudinho é judeu. É bom a gente não esquecer isso. Se a lei chama Deus as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que me acusar de blasfêmia quando eu digo que eu sou filho de Deus e Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Essa é a polêmica que vai conduzi-lo à cruz e à morte, porque ele é Deus e os judeus não acreditam. Ponto. Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Aí ele vai dizer, você não quer acreditar em mim não? Ótimo, acredite no que eu fiz. Quem é que cura cego? Quem é que cura aleijado? Quem é que ressuscita? Ou é Deus ou alguém que está com Deus? Está dizendo, não quer acreditar em mim não? Pronto, não acredito não. Creia no que eu estou fazendo, que tem o dedo de Deus aqui. Creiam que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuraram prender Jesus. E Jesus escapou. Viu que não dava mesmo? Tem hora que não dá mais para falar não, sabe? Fala, não quer. Paciência. Aí passa, segundo o Evangelho, para o outro lado do Jordão, onde tinha sido batizado. Ficou ali. Muitos foram ter com ele e diziam, João não realizou nenhum sinal. E, na verdade, João Batista não fez sinal não. Mas tudo que ele disse a respeito desse homem aqui, Jesus, é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Mas até os discípulos, muitos não acreditaram. Não acreditaram. Aí tem a leitura do Jeremias, que é muito bonita, né? Jeremias é um profeta que viveu lá pelo ano 586 a.C. É muito bonito o livro dele, tem só 51 capítulos. Leia essa noite, antes de ver televisão, valeu 51 capítulos do profeta. Se quiser ler em hebraico, eu empresto, e em grego também. Leia o profeta Jeremias. Tá? E o Carlos, peça permissão à sua mulher, vai ler. Você lê 25, ela lê 26. É o Ciano com os meninos aí. Hoje à noite todinha lendo o Jeremias. Pois bem, esse Jeremias, a vida dele foi assim muito difícil, porque ele teve as revelações de Deus, o povo tinha pecado de idolatria, que era o pior pecado, né? E Deus mandou ele dizer, veja bem, se fosse hoje, né? Deus mandou ele gritar na praça pública que ou vocês se convertem ou essa cidade aqui vai ser destruída. E ele começou a gritar. Pode ler, está lá. Ou vocês se convertem ou vocês vão para o exílio. Tem um exército invasor aí que vai arrodear essa cidade, vai matar mulher, vai estuprar e levar vocês para o exílio. Vai matar gente aqui adoidado. Ele começou a gritar isso na praça. O que fizeram? Prenderam ele. Esse cara estava ficando doido.
Prenderam, levaram para o rei. Na época era rei. O rei, como muitos reis hoje, só tem outros nomes, mas é a mesma coisa. Muitos reis hoje, ele acreditava no Jeremias, mas tinha medo. Tinha medo do povo. Como muitos outros fazem aliança aí, né? Tem medo. Aí o rei fez o quê? Mandou prender. Bota ele dentro de uma cisterna, com água até o pescoço, fiquem dando pão para ele, deixa morrer não. Dei pão para ele, mas prenda. Pois bem, passou um tempo, a cidade foi sitiada, destruída, e levaram o povo para o exílio. E o profeta foi salvo. O rei que mandou prender morreu. E aí? O que ele tinha falado era verdade. O povo não se converte. Nabucodonosor cerca aquela cidade, é o exílio da Babilônia, 586. Mata muita gente, matou todo mundo não, mata muita gente, leva para o exílio. Eles ficaram até 539 no exílio. Depois são dominados por Alexandre Magno, depois Macedônio, depois pelos gregos, continuação, depois pelos romanos. Os romanos destroem a cidade em 70, depois destrói de novo em 135, houve uma segunda destruição. Eles vão para o exílio até 1948, quando a ONU cria o Estado de Israel. O que o profeta disse aconteceu. Até agora eles estavam no exílio, 48, quando a ONU criou, o secretário-geral era um brasileiro, Oswaldo Aranha, quando criou o Estado de Israel. Aí voltaram, mas hoje o território de Israel é bem pequenininho em comparação ao que era, e muitos nem aceitam, e continuam em guerra. O que o profeta falou, há 2.600 anos atrás, até hoje, continua. Preste bem atenção. Pois bem, mas hoje a gente recorda também o nosso irmão Pedro Ricardo. Eu conheci através de uma amiga dele, a doutora Virgínia. Você conhece ela? Construtora, tem uma construtora. Pois foi lá no escritório da Virgínia, que ela disse, tinha dito para ele, ó, tem um padre lá no Morro Santa Terezinha, ela ajudou aqui, lá na outra igreja, lá embaixo, e o padre quer fazer uma reforma. Aí o Pedro, primeira vez que eu vi, estava lá, aí começou a conversar. Teve a brincadeira do futebol, né? Aí essas 3 vitórias do Ceará devem ser por causa dele, que deu, né? Me fez muita raiva essas 3, viu? Tem mais 2 jogos. Se perder, eu já saí de grupo aí da WhatsApp, porque me encheram o saco, porque todo mundo sabe que eu sou o padre do Fortaleza, eu celebro todo bem no Fortaleza, todo dia 18. Aí quando perde é o WhatsApp direto, tá. E eu não posso dizer certas coisas que eu tenho vontade, né? Senão eu tenho que confessar, apesar de ter dito e ter me confessado, viu? Aí eu fiquei, mas rapaz, por que 3 derrotas uma atrás da outra? Eu acho que foi por isso. Nosso Senhor, no aniversário do Pedro, Nosso Senhor deu as vitórias para ele. Pois Pedro, tá bom, viu? Onde tu estiver aí em cima, fala para Nosso Senhor que tá bom esse negócio do Ceará ganhar, né? Deixa o Leão ganhar essas 2 agora para ser pentacampeão, né? Pois bem, e aí começou essa amizade. Essa igreja era bem pequenininha, não tinha essa fachada, era bem para cá, era uma fachada de igreja do interior. Aí a gente conversou muito, a gente foi lá, ele... O que tu quer, padre? Não, eu queria um negócio assim meio da Itália, uma torre aqui, são 2 torres. Aí começou a falar, uma torre para cá, uma torre para lá. Aí ficou essa maravilha aí, né? Foi bem 2 anos essa história de projeto e construção. Por aí. E ele não cobrou nada para cá. E olha que eu sou chato. Eu ligava direto, como eu aperrei esse aqui também por causa disso. Eu ligava direto, né? Ô Pedro, não vai não, vamos logo se reunir, não sei o que. E ele, uma calma, aquela tranquilidade, né? Calmo, muito calmo, toda hora calmo, né?
E vinha, às vezes veio aqui, pegava ele lá, vamos lá. Conversar também sobre... Eu gosto muito de ler, escrever. E a gente conversava muito também sobre isso, né? Leitura. Então foi isso, a gente ficou bem mais do que um arquiteto que fez. Não, a gente ficou muito amigo mesmo, né? E ele também com a comunidade, porque ele queria ajudar. Então, é um cristão, é um católico, que viveu a fé, não só, que viveu a fé na vida, não só dizendo assim, né? Porque sou católico, ok, certo. Mas viveu, né? Tirou quanto tempo do dia a dia dele, que ele é muito conhecido no Brasil como arquiteto, para servir essa comunidade carente. Ele fez isso, né? Praticamente 2 anos da vida dele, ele tirou muito tempo para servir essa comunidade. Em reconhecimento, a gente botou a placa para ele, vai ficar aí para sempre. Quando eu sair, vai ficar aí, né? Então, o que ele fez de bem para a comunidade e ficou, não vai sair. A gente agradece, a gente fica feliz. Eu não penso na morte, eu penso na vida. Para mim não, a verdade cristã, ele está vivo. Então, perdi meu pai em 95, eu nunca pensei meu pai morto. Meu pai está vivo. Mesma coisa com ele. Eu vejo ele vivo, sorrindo. Aqui, eu sinto a presença, né? Então, é isso. Na verdade, eu me alegro com hoje, né? Me alegro com a minha amizade, a nossa amizade, foi muito bom. Me alegro pelo bem que ele fez aqui para essa comunidade, né? E agradeço a Deus, agradeço a presença de vocês aqui. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.